Bom, gente, é isso. Eu sou Roberta. Abriu, que bom. Estava abrindo mesmo. Eu sou Roberta Ogilvy, sou terapeuta crânio-sacral. E eu não sei se vocês, quem está aqui, quem já conhece a terapia crânio-sacral, tem gente que eu estou reconhecendo, e tem gente que não. A terapia crânio-sacral é muito conhecida lá fora, especialmente em Inglaterra e Estados Unidos. Primeira vez. Que bom, Ivone. Na Inglaterra e nos Estados Unidos. É bastante conhecida lá já. Aqui no Brasil está ficando cada vez mais conhecida. Está ficando cada vez mais conhecida. A, mi- a- o diferencial, assim, o diferencial da minha prática, né? Eu sou da escola inglesa, por isso que minhas referências são sempre da Inglaterra, porque eu fiz tudo lá, eu estudei lá, enfim, e eu sou da escola inglesa. Aqui no Brasil, eu digo que eu não conheço, eu sou a única. Pode ser que tenha alguém mais, mas se tem, são muito poucas pessoas. Eu não, eu aqui no Rio, eu acho que só tem eu, não sei. Mas enfim, a maioria absoluta é da escola americana e a escola americana já é um pouco, tudo é terapia crânio-sacral, mas a escola americana e a escola inglesa ela já se diferenciam um pouco. A escola inglesa já tem a sua já é uma escola por si só. A gente é mais biodinâmico, mais sutil ainda. A escola americana, eu não posso muito falar da escola americana porque não conheço tanto assim. Claro, eu já li os textos todos do Upledger, mas não posso falar com tanta autoridade. Mas eles são mais como a gente chama de biomecânicos. Então é menos sutil do que o nosso trabalho. O trabalho da Inglaterra ele não tem limite. É um trabalho que fica mais e mais e mais sutil. Ah, esse é um dos diferenciais do meu trabalho. O outro diferencial é que eu trabalho praticamente agora exclusivamente à distância. Então aí fica mais complicado ainda, né? Porque as pessoas, a gente não manipula. A osteopatia, estão todos em espera. Tem alguém que está em espera, Pedro. Não, a gente já começou. A terapia crânio-sacral, hoje em dia, para explicar assim, simplesmente falando, né, ela é uma osteopatia sutil. Então, a osteopatia é um trabalho mais conhecido, as pessoas enfim, já sabem do que se trata, que é um trabalho de alinhamento de corpo físico mesmo. Então, quando você vai a um osteopata, ele vai botar a mão em você e vai botar a mão, vai manipular esse corpo. E a terapia crânio-sacral, ela evoluiu desse trabalho e ela foi, foi para o sutil, ela foi além desse corpo físico, porque a gente entende que a gente tem mais do que o que a gente vê com os olhos, muito mais. Na verdade, o que a gente vê com os olhos é o que a gente fala, é a pontinha do iceberg. O iceberg inteiro é o que está oculto, é o que está invisível. E a terapia crânio-sacral vai trabalhar esse corpo oculto. E voltando a isso dos ingleses e dos americanos, é, de repente eu posso não, isso não é uma afirmação categórica, mas a escola inglesa ela vai mais e mais e mais sutil. A gente trabalha realmente esse corpo invisível. E eu sou treinada para isso. Há muitos anos que eu faço esse trabalho e eu sou treinada. Fui para a escola para aprender a fazer isso e com muita prática é, é isso. Eu sou treinada para alinhar, organizar esse corpo invisível, né? O corpo sutil que a gente chama. Bom, então falando do meu diferencial, né? E aí hoje em dia é, a pessoa que vinha no meu consultório presencialmente é assim, você é a pessoa que vem, né? Porque ainda tem gente que eu ainda trabalho presencial pouco, mas trabalho. A pessoa vem para o meu consultório e eu não manipulo esse corpo, eu vou só levemente tocar assim, em alguns lugares e eu vou fechar os olhos e eu vou entrar em contato com esse corpo sutil. E aí, então,
E aí já fica desafiador assim, peraí, eu estou com uma hérnia aqui, eu estou com uma torção, eu estou com questões de corpo físico mesmo, lesões, sabe? E como é que você, então, sem manipular, você resolve isso? E aí passei para o eu não preciso nem ter esse corpo físico na minha frente. Então, a gente faz a distância. Então, como assim? O meu reumatismo aqui do outro lado do mundo e você daí você consegue trabalhar isso, né? Então foi ficando mais e mais desafiador. Eu vou falar ainda, vou falando sobre isso de novo lá mais para frente, mas só uma pequena introdução. E essa coisa do diferencial eu quando eu estava na escola, eu me lembro que os professores, eu tive que ser avaliada por todos os professores. Normalmente você fazia, né? A gente estuda há anos lá na escola, e no final você passava por um professor, que era o professor, o principal. E, e aí você era avaliada por ele. E aí eu passei por e aí ele falou, não, agora você faz com outro professor, e agora você faz com outro. Eu tive que ser avaliada só para falar de diferencial, né? Porque depois eu vou falar da união, então tudo faz sentido. E lá na escola eu tive que ser, e como eu estava falando, o professor ele falou, você tem que passar por todos eles. Aí eu fui analisada por todos eles. E aí eu não conseguia entender aquilo, né? Por que 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 só eu que tenho que passar por todos eles? E aí no final o último professor que depois era uma pessoa muito importante para mim profissionalmente. E aí ele falou, Roberta, eu vou te explicar por quê. Porque ninguém consegue te avaliar porque nunca ninguém viu ninguém trabalhar do jeito que você trabalha. E eu, na época, achei aquilo, eu fiquei meio abalada com aquilo, sabe? Eu falei, ai, meu Deus, boa noite a todos. Boa noite, Sônia. Seja muito bem-vinda. E aí, eu, na época, eu fiquei assim, eu falei, nossa, a gente com aquela autoestima, né, de, de que está se formando, eu falei, nossa senhora, isso é ruim, né? Eu ficava, isso é bom, isso é ruim, isso é bom. Ele falou, olha, a gente nunca viu ninguém trabalhar assim como você. E aí, depois, no final daquilo, ele falou, quer saber? É isso aí. Você trabalha de uma forma que ninguém trabalha, tudo bem. E ele falou, vai e você está pronta, mas saiba que você faz diferente das pessoas, mas você está pronta. E aí eu levei isso comigo esse tempo todo, sabe? Porque tem muita gente até que chega no meu consultório e fala assim, eu conheço a terapia crânio-sacral, então vem aqui fazer. Aí eu faço, e aí a pessoa fala assim, mas assim eu ainda não tinha visto. Então, por isso que eu comecei a falar e hoje em dia eu tenho esse compromisso em falar sobre essa técnica e sobre o meu trabalho, porque eu acho que eu tenho uma contribuição aí bem personalizada mesmo da do que para o trabalho da terapia crânio-sacral. Bom, tendo dito isso, união, né? Por que que eu estou falando tanto de união? Porque primeiro assim de tudo era um desafio meu, é um desafio meu. Eu acho que é um desafio de todo mundo, na verdade, porque a gente tem essa ideia que somos separados uns dos outros, né? Mas é só uma ilusão. Enfim, isso que eu falei desse meu diferencial, aí assim, eu cheguei no Brasil, eu já fazia uma técnica que as pessoas não conheciam muito, e como assim você pode, sem manipular, resolver questões de corpo físico, de dores, de lesões, etc. E aí comecei a trabalhar à distância. Então, eu fui me separando, né, separando da comunidade, dos profissionais dessa terapia, fui me separando sempre da comunidade médica também, porque desde que eu nasci que eu vejo a saúde assim, de uma outra forma, sabe? Eu vejo de uma outra forma. Então, como que a gente não se separa das pessoas, né? Para mim era um dilema até assim, porque ao mesmo tempo que eu 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 estava me predispondo, né, a trabalhar com as pessoas, ao mesmo tempo, como é que eu chegava perto delas, tendo uma coisa tão diferente de todo mundo? Como é que eu me diferenciava, mas ao mesmo tempo me unia a todo mundo, né? Então, para mim sempre foi um assunto aí muito importante, muito central do trabalho. E e aí, assim, o que que isso tem a ver com saúde, né? União com saúde. Então, primeiro de tudo, assim, né? A gente tem que pensar no micro e no macro. E penso nisso há muito tempo, porque eu sou antropóloga. Antes de ser terapeuta crânio-sacral, eu sou antropóloga.
E eu olhava para as pessoas em grupos, né? Porque antropólogo faz isso, você olha para as pessoas em grupos. E, e aí depois terapeuta, começa a olhar individualmente. E eu sou fascinada pelo micro, eu sou fascinada pela bioquímica. Eu falo que eu ainda vou fazer essa universidade, mas não dá para fazer mais uma universidade, né? Até dá, mas enfim, vamos ver se eu arrumo tempo. Mas eu sou fascinada porque a gente consegue ver como que o macro ele se reproduz no micro, né? E, por exemplo, com união, é, é, eu tenho falado isso no Instagram, né? Por exemplo, as, o nosso comportamento, e hoje em dia tem se falado muito disso com a epigenética, o nosso comportamento uns com os outros é que determina o micro, é o que determina o nosso funcionamento molecular. Então, é, então, por exemplo, quando eu me separo de alguém, quando a gente tem quando a gente tem o nosso comportamento de separação e de exclusão, isso acontece a nível celular também, sabe? Os nossos átomos, eles ficam esperando, como se eles ficassem esperando um comando para eles se formarem moléculas. E aí, quando isso não acontece, eles se separam, resumidamente, óbvio, né? Porque isso aqui não é uma aula de bioquímica, mas eles se separam, a gente se separa uns dos outros e os átomos se separam também. E aí eles ficam sozinhos, e são os famosos radicais livres, né? E hoje em dia todo mundo fala de radical livre, é o grande vilão da história, né? São os que vão lá na frente causar câncer, e todo mundo só fala de radical livre, que a gente tem que ter dieta para antioxidante, porque a gente tem que combater, né, os radicais livres, etc, etc, sem entender que é o nosso comportamento um com o outro que faz isso acontecer. Então, quando eu comecei a ler sobre isso, quando isso começou a cair essa ficha, que eu despertei para essa ideia de que como que a união é importante para a nossa saúde, sabe? Bom, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tem chats. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Se alguém quiser me interromper e falar alguma coisa, por favor, pode, tá? O corpo sutil seriam as emoções que afetam o físico. Não, o corpo sutil fica mais acima ainda das emoções. Os três primeiros corpos é o físico, é o primeiro, o emocional, o segundo, e o terceiro é o mental. O corpo sutil é o quarto. Ele fica acima dos três primeiros. É como se a gente cortasse caminho, sabe? Por isso que a terapia crânio-sacral vai resolver questões de corpo físico, de corpo emocional e corpo mental, porque a gente tá acima. O que você trabalha no quarto corpo, você afeta os três primeiros. Então, o corpo sutil são as emoções, mas são mais do que as emoções, são esses três primeiros. Por isso que a gente fala que a terapia crânio-sacral é a técnica mais completa que tem, sabe? Porque a gente está ali, a gente está acima, né? Então você trabalha ali e, e as coisas vão se resolvendo dessa maneira, né? É, é muito interessante. As pessoas falam assim para mim: você é muito entusiasmada com essa técnica. Eu falo, gente, eu sou mesmo, eu sou muito. Tá aí uma palavra que me descreve, eu sou muito entusiasmada, porque o que eu vejo acontecer aqui é muito impressionante, sabe? Porque a gente está. O corpo sutil, uma outra forma que eu falo também, assim, o corpo sutil é como se fosse o HD do nosso computador, o nosso corpo físico é a tela do computador. Então, é onde está toda a nossa base de dados, sabe? Não só físico, mas emocional e mental. É a nossa base de dados. E aí eu sou treinada para ir entrar no HD da pessoa, né? Por isso que quando a gente resolve questões nesse lugar, as questões ficam resolvidas para sempre, porque você reprograma mesmo aquele sistema, né? Eu ia falar uma coisa aqui, mas me perdi. Bom, ah, eu ia falar uma coisa agora aqui.
do corpo sutil. Enfim, daqui a pouco me volta. É, e assim, a união, não é nem só a união entre a gente, né? E coincidentemente eu acabei parando no Sambódromo esse ano de novo, que eu amo. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, nossa, gente, isso aqui é o espetáculo da união, né? Como que a gente, quando que a gente se reúne, o que que acontece, né? E a gente fica nisso da separação o tempo todo, né? Enfim, e aí a união com a gente mesmo, né? Então, assim, o que que a gente fala muito nesse trabalho crânio-sacral? Que a gente vai, e a gente usa esse termo mesmo, né? As camadas, como se fôssemos uma cebola, a gente vai descascando as camadas da pessoa no trabalho, né? À medida que a pessoa vai fazendo várias sessões, que normalmente é o que acontece, né? Não precisa necessariamente você ter, não existe uma regra, você tem que fazer várias sessões, mas acaba que a pessoa, normalmente a maioria, acaba entrando aí numa sequência que é maravilhoso. Mas, e aí você vai descascando essa cebola, né, como a gente fala. Então, a gente vai tirando as camadas daquilo que não nos serve mais, sabe? Porque a gente tem mania disso, né? Ah, eu sou assim, né? Eu sou muito irritada, eu sou muito ansiosa, eu sou muito nervosa. E não, você não é isso. Isso é um estado temporário, né? Inclusive, quando isso não te serve mais, você pode se ver livre disso e você continua sendo você, sem a sua irritação, sem a sua ansiedade, sem as suas, né, compulsões, o que for, né? Ah, eu sou muito compulsiva, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Então, esse trabalho, a gente começa a descascar essas cascas que não nos servem mais, e aí você fica com só o que é seu, né? Então, você fica com a sua verdade. E aí, quando você fica com a sua verdade, você consegue, você começa você começa a se relacionar com as pessoas de verdade também. Então, de novo, né? A união com a gente é saúde, e aí, quando você está você com você mesmo, você com a sua verdade, eu falo muito isso, a terapia crânio-sacral é assim, é você de volta para a sua verdade. Acontece isso muito, assim, as pessoas falam assim para mim, nossa, isso aconteceu comigo pessoalmente, eu tinha me convencido que eu adorava açúcar doce, que eu sou louca por açúcar, eu não vivo sem açúcar, eu me convenci dessa história. E aí entrei, né, nessa jornada crânio-sacral, e aí um dia eu falei, nossa, eu me lembro que eu não gosto, na verdade eu não gosto de açúcar, eu me convenci disso. E aí virou minha identidade, eu sou uma formiguinha. E na verdade aquilo era mentira. Então, quando aquilo foi descascado assim de mim, eu falei, eu até gosto de doce, eu vou comer um docinho aqui e ali, mas essa identidade de que eu sou uma formiga, que eu adoro açúcar, isso não era verdade. Então, isso acontece muito com as pessoas que param de fumar, vêm fazer o trabalho e daqui a pouco elas param de fumar. E a gente nem falou disso, vou fazer terapia crânio-sacral para parar de fumar. Mas acaba que aquilo não faz mais sentido, sabe? As pessoas falam assim mesmo para mim, elas falam, nossa, eu olho para o cigarro agora e aquilo não faz mais sentido para mim. Então, assim, a gente vai voltando para a nossa verdade, né? Então, é a união entre você e a sua verdade de novo. E aí, com isso, você consegue lidar com as pessoas de uma forma mais verdadeira também. Então, união é saúde, é o que eu falo hoje em dia, sabe? Alguém tinha perguntado alguma coisa aqui que eu vi o chat, se é que nem hipnose, né? Como é que foi a pergunta? Seria similar à hipnose? Não sei, sabe? Não sei, eu não conheço hipnose. Eu tenho muita curiosidade de conhecer hipnose. Eu não sei o que é hipnose, não posso dizer. Eu tenho uma ideia do que é hipnose, mas eu não tenho a menor autoridade para falar sobre hipnose. O que eu digo é o seguinte: quando a gente faz na sessão, como não é um exercício lógico, isso eu falo para todo mundo, porque as pessoas falam assim: não, Roberta, peraí. Quando eu ia no seu consultório e você nem tocava em mim, e você falava do meu fígado, e você mal tocava no meu pé e você falava do meu fígado, eu já achava aquilo complicado da minha mente lógica entender. Agora você fala comigo em São Paulo e você no Rio, você fala. Então, assim, não é um exercício lógico. E eu falo para as pessoas, não é um exercício lógico. A nossa mente lógica é muito limitada. Eu sei que ela parece super inteligente, esperta, e ela realmente é, né? Porque a gente precisa da lógica, mas ela é limitada, tá?
É a notícia que eu vou dar para vocês hoje à noite, que a nossa mente lógica é bem limitada. Então, o que eu falo para todo mundo é assim, olha, desliga o cabeção e agora deixa uma outra inteligência, agora é uma outra inteligência, não é essa lógica. Então, na hora que a gente começa a sessão, a gente leva a pessoa para um estado de muita quietude, e isso, você desliga a cabeça. As pessoas acabam que dormem, é muito comum a pessoa dormir. E aí parece que pode ser parecido com hipnose, nesse sentido. Mas eu não sei o que é hipnose, eu tenho uma ideia do que é hipnose, eu gostaria até de fazer, mas eu não posso fazer nenhuma comparação assim muito, enfim, correta sobre hipnose. Pior quando você diz fulano me irrita, aquilo me irrita. Não, você que se irrita. É, pois é, né? A gente bota logo a culpa no outro, né? Tudo é o outro, tudo é o outro. Quando que é com a gente, sempre, tudo, né? Sempre com a gente. Ah, mas quando eu fui assaltada ali na esquina, não sei o quê, tudo é a gente. Por isso que é melhor olhar logo para dentro. Pronto. Olha logo para dentro. O fora é reflexo do dentro. A gente já sabe disso. Se você for no Google agora e fizer assim, o que está fora é reflexo do que está dentro, bota isso assim no Google. Vão ter experimentos assim. Tem ali, tem ali explicado por A mais B que é assim. Então, a física quântica nos ajuda muito, né? Então, o fora é só o reflexo do que está dentro. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes a gente quer culpar o presidente errado, a gente quer culpar enfim, a gente quer culpar o outro, mas é melhor ir logo para dentro, sabe? Porque a única forma que a gente tem, a única chance que a gente tem, se a gente quer mudar o fora, a gente muda o dentro. Por isso que é a terapia crânio-sacral. Como é que eu entro com o chat? Eu vi umas perguntinhas ali. Peraí, gente. Né? Não tava. Ah, tá ali. É, é acessar memórias. Mariana sabe do que a gente está falando, porque Mariana é também terapeuta crânio-sacral. Memórias, né? Registros. A gente, tudo é registrado desde da concepção, né? Quem sabe até antes da concepção. Você sabe que eu não vou entrar nessa seara aí de vida passada, nada disso, não é o trabalho que eu faço. Mas uma vez aconteceu, foi muito interessante. Eu estava tratando de uma pessoa que vinha regularmente, e aí ela chegou para mim e falou assim, ela estava de manhã, e ela é até uma atriz bem conhecida, bem famosa. Não vou dar nome aos bois, lógico, né? Mas eu quero dizer que a princípio, você acharia que ela estava muito satisfeita com a vida dela, porque com muito sucesso, etc. E ela chegou no consultório falando assim: eu tenho muita dúvida das minhas escolhas. Eu acho que eu escolhi tudo errado. E eu nunca sei se eu escolho coisa assim. Enfim, era esse o tema dela. E aí, tá, vamos fazer essa sessão, vamos ver o que aparece. E aí ela veio, e veio toda uma história que as coisas vêm para a gente, né, terapeuta. Não é que a gente ouça, nem que a gente veja, mas é como se a gente fosse como se a gente fosse fazendo uns downloads assim desse registro. Eu tô lá no, como eu falei, lá no HD da pessoa. E aí vem os downloads assim da informação dessa pessoa. Isso só com muito tempo de prática que a gente entende como é que é, né? E aí veio uma história assim, um nano quântico, um segundo quântico assim, veio a história inteira da família dessa moça, que eles vieram lá de Portugal. Eu nem sabia que ela tinha essa descendência portuguesa. Eles vieram lá de Portugal e que eles tinham muitas dúvidas se tinham feito a coisa certa. E isso ficou na família o tempo todo, assim, que talvez não tenha sido a coisa certa de terem vindo de Portugal. O que eu quero dizer, então, é assim, que eu tenha feito esse download, isso aí tudo bem, a gente já sabe, isso aí é física, a gente faz isso, não é porque eu tenho poderes especiais, é porque a gente faz isso, pronto. Mas o que eu achei naquela época, eu fiquei pensando, né, até que ponto os nossos registros são mais ainda anteriores do que só da concepção para cá, que a gente registra desde a nossa concepção, toda a nossa gestação, o nosso parto, que é o grande evento da vida da gente, né? E depois a nossa vida inteira, que a gente tem o registro disso tudo, ok, a gente
isso aí é fácil da gente entender, mas que talvez os nossos registros venham ainda antes disso, né? Eu tive essa experiência, fiquei pensando nisso, sabe? Até que ponto, né? Isso, assim, né? Os nossos registros vêm de quanto tempo? Por exemplo, quando eu trabalho com as crianças, eu trabalho muito com crianças, são meus favoritos, né? Principalmente os recém-nascidos. E eu estou tratando de uma criança agora, por exemplo, e ele tem muitos pesadelos. Tem toda uma história aí, também não vou entrar em detalhes. E assim, até que ponto ele é muito pequenininho, né? Então, assim, até que ponto, né? De onde que vem esses pesadelos? É só recente, né? Só desse um aninho, que ele tem um aninho, um pouquinho. Então, assim, só de agora, né? Aí eu não sei. Aí a gente... é um assunto bem longo, bem extenso, eu não sei. Eu já fiz hipnose e já fiz crânio-sacral, é diferente. Eu diria que é diferente também. Eu vou dizer que é diferente sem saber o que é hipnose necessariamente, porque eu acho que a hipnose, como todo trabalho, porque quem faz hipnose é o pessoal, né, são os psicanalistas, os psiquiatras, o pessoal do corpo mental. Então, é o pessoal que trata do corpo mental. Como a gente está acima do corpo mental, vai ser diferente. Mas eu vou fazer hipnose um dia. Eu tenho muita, eu tenho muita curiosidade. Temos a memória genética. Pois é. O que que vem nesse DNA aí, né? O que que vem nesse DNA? Vem muita coisa, né, gente? Como que não vem, né? Não tem como não vir. Claro que vem muita coisa. Claro que vem. Bom, então voltando à união, a união com a gente mesmo, a união com a nossa midline. Porque a midline, por exemplo, né, é um grande assunto central aqui da. Deixa eu só ficar de olho na hora também, para a gente não ficar aqui se estender muito, né? A midline é um conceito assim fundamental nesse trabalho crânio-sacral, que, claro, é a nossa coluna vertebral. Desconectou, estou tentando entrar novamente. Tudo bem. A terapia, a midline é a nossa coluna vertebral, em termos densos, em termos físicos. É o nosso eixo, né? Eu falo midline em inglês porque não tem uma palavra tão boa assim em português, sabe? Não tem uma tradução boa assim. Tem umas palavras que às vezes a gente não consegue traduzir, né? Mas a midline poderia ser o eixo central. E aí a gente está falando de coluna vertebral, obviamente, porque esse é um trabalho osteopático. Eu estudo anatomia humana o tempo todo. O que que eu estudo? Anatomia humana e pratico ler esse corpo invisível. Pratico a identificação do corpo invisível, desse corpo oculto, mas com o conhecimento de anatomia, porque senão a gente não sabe onde a gente está, né? O Thomas, o diretor lá da minha escola, fala uma frase que eu amo, que é assim, é, se já é difícil achar uma agulha no palheiro, mas se você nem sabe o que é uma agulha, então fica mais difícil ainda, né? Então a gente precisa saber o que é agulha, então a gente tem que estudar muito anatomia para a gente, quando bota a mão na pessoa, a gente sabe onde que a gente está, qual é o nível, qual é o nível, o que que ela tá disponibilizando aqui para a gente fazer o trabalho, né? É o nível ósseo, é o nível muscular, é mais profundo ainda, é fluido, é nível de meninge, é terminação nervosa, ou então então você vai mais além, né? Não é nem mais físico agora, é puramente uma emoção aqui. Eu estou aqui entrando em contato com uma emoção aqui muito antiga. Deve ser é uma emoção aí intrauterina. A pessoa tem, sei lá, 30 anos, 40 anos, mas ela está disponibilizando uma emoção que ela viveu lá intrauterina. Então, assim, a gente tem que, a gente palpa todas essas densidades, desde a da densidade mais densa física até a mais sutil, assim, você vai, não tem limite. E, de novo, a escola inglesa, né? A escola inglesa não tem limite, você vai, vai, vai. Os ingleses, eles fizeram isso com esse trabalho. Os, eles fizeram isso, sabe? Os antes de mim, né? Eu reverencio muito eles, eu falo deles no meu Instagram, eu adoro estudar eles, porque se não fosse eles, eu não teria a vida que eu tenho, sabe? Mas, enfim, aí a midline. Então, a midline, em termos densos, ela é a nossa coluna vertebral, claro, as vértebras, aquela coisa toda, mas em termos mais sutis, ela é o caminho
de vida. É o caminho do respiro da vida, em inglês, the breath of life, né? O respiro da vida. Então, a gente pulsa a vida dentro da gente. A gente pulsa, todo mundo, todo ser vivo pulsa vida, até o último suspiro. Eu já tratei de pessoas assim, horas antes delas morrerem, e elas estavam lá pulsando vida dentro delas, sabe? E esse caminho de vida é a midline. Então, quando a gente faz esse trabalho, a gente fica fisicamente desconectado muitas vezes, porque a vida vai desconectando a gente. Então, todas as pessoas que eu boto a mão, todo mundo vai ter algum tipo de desconexão da midline, alguma, alguma desconexão, alguma falta de alinhamento, vai ter todo mundo, até as crianças. E aí, quando a gente começa a fazer esse trabalho, que a pessoa tem esse descascar do que não serve mais, e aí o alinhamento, e aí você de volta com você mesma, é grande união com você, né? Então, eu estou falando da união com os outros, mas com a gente também, né? Que é o que mais importa. Perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Dizem que eu falo muito, então se vocês não falarem nada, eu vou ficar falando aqui. Tem gente mutada, mas tudo bem, vocês podem se desmutar e falar, tá? Se vocês quiserem, podem me interromper aqui, ou então escreve no chat perguntas e coisas, tá? É, e aí uma outra coisa que também, muito me fascina, eu falei um pouco disso na outra vez, eu estava falando sobre relaxamento, e como a gente tem o nosso sistema nervoso, né? E aí o famoso sistema nervoso, o simpático, que é o simpático e parasimpático, aquela velha história, né? Então, é aquele que é a luta e fuga, é aquele que deixa a gente na ação. E já vou te responder, Poena. Então, o nosso sistema nervoso, até então, a gente falava desses dois departamentos, né? Um era o da ação e o da ação. Tem um tigre atrás de você, você tem que sair correndo do perigo. E o outro que era o do relaxamento. O tigre já foi embora, agora eu posso fazer meu churrasquinho, comer minha carne. Estou pensando lá, né, quando a gente morava nas cavernas. Enfim, então a gente tem isso. E sempre se falou disso, né, da luta e fuga e, e tal. E hoje em dia, eu participei de um congresso agora recentemente, um congresso de terapia crânio-sacral lá na Bélgica, e o tema era o coração. E eu ouvi uma coisa que eu fiquei fascinada, que hoje em dia, como tudo muda, tudo se atualiza, né, claro. E a gente está falando hoje em dia não só mais desses dois departamentos do sistema nervoso, mas a gente fala de um terceiro também, que é o do social. E como que somos seres sociais fisiologicamente falando. O nosso sistema nervoso, ele funciona na união, na sociabilidade um com o outro. O nosso sistema nervoso, ele se regula em pares. Eu não me regulo sozinha. Eu preciso da outra pessoa para eu regular o meu sistema nervoso. E eu não sei vocês, porque eu sou muito apaixonada por anatomia, eu fiquei tão fascinada com isso, e eu acabei de saber disso. E que a gente sempre fala, somos seres sociais, todo mundo fala isso, mas realmente somos seres sociais fisiologicamente falando, sabe? Então, só o simples fato de que você chega no meu consultório já é terapêutico, porque você já está chegando do lado, você vai chegar perto, vai chegar perto de mim. Claro, eu sou uma pessoa preparada para isso, né? Você não vai chegar perto de qualquer um. Por isso que agora no carnaval eu só postava isso. Eu falava, gente, vamos nos conectar com quem nos deixa seguro, sabe? Porque o carnaval é essa festa da conexão e da união, né? Mas vamos ver com quem a gente se sente seguro, é o mais importante, porque a gente faz isso um com o outro. Então, então a união, eu não consigo parar de falar de união, sabe? Porque a gente olha o tempo todo, é o tempo todo. É a lei universal, sabe? E o tempo todo
a gente fica recebendo mensagens contrárias a isso, né? O tempo todo separação, 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 medo, a pessoa fez uma coisa errada, a pessoa votou no cara errado, então eu não recebo mais ele para jantar na minha casa, né? Porque ele votou na pessoa errada. Então, assim, é o tempo todo isso. E quanto mais a gente faz isso, mais doente a gente fica, mais velho e mais doente a gente fica. E olha aí os números, né? Os números, nunca fomos tão doentes. As crianças, eu já falei muito sobre isso no meu Instagram, é até difícil falar, eu fiz uma live sobre isso, é até difícil falar. As crianças é a geração mais doente da história da humanidade, essa geração, essa nova geração. É até difícil falar. Que leitura você indica para iniciar? Eu indico uma leitura maravilhosa que eu indico para... É um livro que todo mundo devia ler esse livro, que é do grande Upledger, o Upledger, o John Upledger. Ele foi a pessoa que nos anos 70 ele empacotou 50% autistas, e fora todas as doenças crônicas, doenças de adulto. Hoje em dia a criança tem doença de adulto, né? O Upledger, John Upledger, ele foi quem empacotou ele e botou o nome de terapia crânio-sacral e entregou para o mundo. Isso. Claro que não foi ele que inventou a terapia crânio-sacral, porque, como eu acabei de falar, a gente não faz nada sozinho e a gente nem pensa sozinho, a gente não... Ninguém faz nada sozinho. Darwin, quando ele escreveu A Origem das Espécies, já tinham falado aquilo, tudo que ele falou, é só porque ele reuniu aquilo de uma forma... É o que a gente faz, a gente não faz nada sozinho, mas a gente dá o nosso tempero, faz o nosso, né, da nossa cara. É o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou falando, eu não inventei nada disso, eu não criei terapia crânio-sacral, eu não criei o trabalho à distância, mas eu dou eu boto a minha marca ali e faço do meu jeito. Que nem Darwin. Darwin já tinham falado aquilo tudo, né? Não foi ele que saiu e falou, eu descobri aqui como é que começou o mundo. Foi ele, né? Mas ele organizou, ele compilou de um jeito único. É o que a gente faz, né? Mas espera aí, eu me perdi aqui de novo. O livro. Eu me perco, mas eu volto. O livro. E aí o Upledger, ele antes dele, e eu sou fascinada por esses, como eu disse, né, já falei lá no Instagram, sou fascinada pela história dos patriarcas do trabalho sutil, das pessoas que ousaram sair da matéria. Imagina em 1840, Andrew Taylor Still falando para as pessoas, né, que o que erradicava a doença era o alinhamento e não a penicilina, por exemplo. Imagina, se hoje em dia já é difícil falar isso, imagina em 1800 e tanto. E aí foi ao longo dessas pessoas que mudam o mundo, né, ao longo da contribuição deles, assim, que a coisa foi chegando onde chegou e eu posso fazer o que eu faço hoje em dia. E um deles foi o John Upledger, que é uma dessas figuras que mudou o mundo, e ele era um médico e totalmente médico, totalmente ver para crer, totalmente só existe o que a gente vê com os olhos, só existe a matéria. E aí tem uma história que ele conta nesse livro dele lindo, que é o médico interno dentro de você, e que então ele entra em contato, ele palpa o sistema crânio-sacral, e aí ele fala, tem um sistema fisiológico aqui que não é reconhecido pela anatomia, e então ele chama isso de terapia crânio-sacral e ele muda o mundo. E é uma figura maravilhosa. E ele tem esse livro, é um livro pequenininho, chama O Médico Interno Dentro de Você, tem traduzido para o português, e eu recomendo. Depois eu boto até lá no grupo. É um livro lindo. E no final ele fala, eu era um médico que tinha arrogância de dizer que eu curava as pessoas, como eu era cego. E como eu vejo que a gente tem a força dentro da gente e que ninguém cura ninguém, é a gente que tem a força dentro da gente. John Upledger, que Deus o tenha, uma figura maravilhosa. Roberto, não conheci nada sobre o assunto, mas achei extremamente interessante como a terapia funciona na prática, como essas questões individuais todas emergem. Então, como ela funciona na prática? Na prática, é assim,
você... Bom, antes de falar na prática, o trabalho é assim, ele acontece, nós nos curamos, a única chance que a gente tem de transformação de verdade, estou falando, não é botar uma pomada em cima e aquilo passou, não. Apesar de que tem a hora da pomada, não sou contra a pomada, não, mas eu digo, é, transformação mesmo, de deletar do seu HD. Tanto que as pessoas falam para mim, eu esqueci que eu tinha aquilo, eu tinha dor, a vida inteira com dor, esqueci. A pessoa esquece que ela tem aquilo, porque você deleta do sistema. Para você fazer isso, você precisa identificar e aceitar, e ponto. Eu sei que é desafiador, mas é assim, então eu não me curei porque eu tomei penicilina. Às vezes você precisa da penicilina, com certeza, mas eu estou falando da cura de uma outra forma. Estou falando da reprogramação mesmo. Você precisa de identificação e aceitação. Então por isso que o trabalho, por isso que a gente tem que saber tanto anatomia e por isso que a gente tem que ser treinado para identificar, identifica, sem aceitar porque sem julgamento. Então você identifica câncer, aí você fala câncer. Você não fala, nossa, que péssimo esse câncer. Você não fala isso. Óbvio que ninguém quer ter câncer e câncer não é legal, não é isso que eu estou falando. Mas você simplesmente você não julga o câncer, você só fala câncer. Ou você fala trauma de parto, um ambiente intrauterino X, uma torção aqui de cervical. Você simplesmente identifica, só isso. E isso é tudo. Então, não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem ruim. As pessoas falam para mim, né? Mas isso é bom, então. Não, gente, seco é bom e molhado é ruim? Não, seco é seco, molhado é molhado. Então, com esse preparo que eu tenho de identificar e aceitar que o corpo começa a dar a solução que só o corpo tem. Eu não tenho a menor ideia o que você vai fazer com você para você poder resolver o seu câncer. Deus proíba, ninguém quer ter câncer. Mas eu não sei o que você vai fazer. É você que sabe, é o que o Ledger falava, né? Eu achava que eu curava as pessoas, era de uma arrogância, uma ignorância. Hoje em dia eu vejo que eu não curava ninguém. Só a gente tem a força dentro da gente. Mas o que a gente precisa? Sabe aquele amigo que você fica do lado e que o amigo não tem solução para aquilo que você está contando para ele, mas ele só está do seu lado e está lá junto com você? Aquele amigo, se você tem esse amigo, você é uma pessoa de sorte. Aquele amigo que você está ali do seu lado só para você ficar do lado da pessoa e a pessoa fica junto e a pessoa fala, isso aí. E ela não tem solução para aquilo, ela não diz que é bom, que é ruim, ela não diz o que você tem que fazer, ela simplesmente está ali inteira para você. Isso é terapia crânio-sacral. Eu estou ali inteira para a pessoa e com a minha técnica. E aí a pessoa vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo. E eu vou olhando para a pessoa e ela vai se abrindo e no que ela vai se abrindo, aquilo vai se transformando. Quem não tem Zoom tem que baixar? Tem que baixar. Pedro, vê se você consegue, por favor, entrar no WhatsApp, que alguém fez essa pergunta. Tem que baixar o Zoom. Eu falei para a pessoa, tem que baixar o Zoom. Tem que baixar o Zoom, é muito simples. Eu já botei até aqui na mensagem, eu boto o linkzinho para baixar o Zoom. Então, assim, como que acontece na prática? Na prática é isso, você vem para mim e eu vou identificar e vou aceitar você do jeito que você se encontra. Que bom, ela falou. Obrigada. E você vai se mostrar nesse momento, até porque tudo passa o tempo todo, tudo se transforma o tempo todo, então é o momento presente que importa. É naquele momento presente, eu vou olhar para você dessa forma técnica, que eu fui para a escola para aprender, eu não vou olhar para você que nem a vizinha fofoqueira olha para a sua vida, não é isso, mas eu vou olhar para você tecnicamente, com todo o meu estudo de anatomia, e nesse lugar de terapeuta, de falar assim, ok para tudo. Um professor meu falava assim, essa técnica tinha que se chamar The Welcome Technique, a técnica do bem, seja bem-vindo, tudo é bem-vindo. Que a gente fala, ok,
O pessoal da constelação familiar, de novo, eu não sou nem um pouco, não tenho nenhuma autoridade na constelação. Já vi, constelei, mas o pessoal da constelação fala diga, diz sim para tudo, né? E é isso mesmo, a gente diz sim para tudo. Mesmo para aquilo que a gente acha terrível, você diz sim. Não é que você concorde com aquilo, nem que você escolha aquilo para sua vida, mas você diz sim para aquilo. Essa é a única forma que a gente tem de transformar. Porque quando a gente fala, quando a gente julga, né? Quando você vai para o médico vai olhar para aquilo e vai falar, nossa, você está ferrada, né? Os médicos da minha mãe, nossa senhora, gente, eles falavam com a minha mãe de um jeito que eu ficava apavorada. Ó, notícia ruim, eles já começavam assim a conversa com a minha mãe. Com todo respeito aos médicos, não recebi o link do Zoom. Pedro, passa o link do Zoom para alguém que está lá no grupo, por favor. Com todo respeito aos médicos, eles já chegavam assim com a minha mãe. Olha, notícia ruim, hein? Eu falava, nossa, mas já começa a conversa assim. Então, a gente nunca acha que nada é ruim, a gente também não acha que nada é bom, não. A gente simplesmente olha para as coisas. Então, na prática, é isso. Agora, em termos, né, de o que acontece numa sessão presencial ou à distância, você deita na minha frente de roupa, ninguém tira roupa, ninguém tira fralda de bebê, ninguém mexe em corpo de ninguém. Você deita de roupa na minha frente. Se você estiver na minha frente, eu vou tocar você assim, olha. The Butterfly Touch, o toque borboleta, como se fosse uma borboleta pousando na sua pele. Aí você toca aqui. Então eu vou tocar você assim, olha, levemente. E se você não está na minha frente, eu vou estar eu fecho os olhos à distância, eu fecho os olhos. Não é online, as pessoas falam para mim, né? Você trabalha online? Não, eu não trabalho online, porque eu não uso tecnologia nenhuma. Eu trabalho, eu preciso só do foco da minha atenção. Então, eu fecho o olho aqui no meu consultório, aí vamos lá, pessoa, tal. A pessoa está na minha frente. Porque é a mesma coisa, a pessoa estando na minha frente, eu vou fechar os olhos, a pessoa estando na outra sala, ou na outra cidade, ou do outro lado do mundo, como eu atendo, é igual. A pessoa está na minha frente e aí eu sou treinada para ler o que não é visto de olhos abertos. Eu fecho os olhos, inclusive. E aí vou identificando e aceitando, identificando e aceitando. E é isso que é em prática como acontece. Linda essa conexão da união com base de toda cura. Quando essa ficha me caiu, e eu vou te falar, eu tenho muitos desafios em relação à união. Eu vivo várias eu vivo várias histórias de desunião, sabe? Muitas histórias, mas é isso, né? A gente vem com o nosso desafio, a gente vem com a nossa falta, que é exatamente isso que vira o seu maior trabalho e depois vira o seu maior tesouro. Então, hoje em dia, eu falo de união com muita propriedade porque eu vivo tanta desunião, sabe? Ainda tô trabalhando, né? A gente não para de trabalhar nisso. Mas a união é a base de tudo, né? E o tempo todo a gente fica no Jornal Nacional falando para gente que está todo mundo desunido, né? Você tem um bebê lá na Inglaterra, por exemplo, né? As mulheres têm os filhos, chegam em casa no inverno, ninguém sai de casa, todo mundo trancado dentro de casa, você com seu bebezinho recém-nascido em casa sozinha, é muito complicado, né? A gente precisa lembrar que estamos todos juntos. Darwin e Pledger merecem os créditos, com certeza, todos os créditos. A grande arte é você dar a sua cara, mas como disse Renato Russo, né? Desculpe se eu estou me repetindo aqui, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Ninguém fala nada novo, ninguém fala palavra que nunca foi dita. Todo mundo está sempre falando a mesma coisa, mas aí você dá o seu jeitinho. Eu faço terapia crânio-sacral. Eu estudei na escola de terapia crânio-sacral, eu faço terapia crânio-sacral, mas eu faço do meu jeito. E, 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 e ninguém faz do jeito que eu faço. Darwin fez o que fez, né? Mudou o mundo. A Plédia também, com certeza.
Já fiz coluna sacral, fui paciente, por isso não consigo imaginar a distância. A distância é muito, muito desafiador, porque aí as pessoas falavam, Roberta, não, peraí, já estava complicado antes, e agora você falou que você não precisa mais nem que eu apareça na sua sala. É exatamente isso que eu estou falando. Então, é assim, é bem simples, mas o que é simples é sempre mais difícil. É assim, esse corpo invisível, se vocês forem lá no meu Instagram, a primeira postagem eu desenhei, eu desenhava esses conceitos. Então, a primeira metade do meu Instagram são os meus rabiscos, assim, falando disso. A primeira postagem é assim, o invisível corpo sutil é tão real quanto o corpo físico. Então, a gente tem o nosso corpo físico, que é de verdade, né? Todo mundo está vendo aqui, eu tenho um corpo. Mas o meu invisível, por que invisível? Aí pronto, buga com a cabeça de todos nós que somos criaturas da matéria, né? A gente vive esse mundo físico, a gente acha que só a matéria que é a matéria, que é o que vale. A ciência inteira só fala de matéria. Quando a matéria deixa de ser matéria, eles não sabem mais o que falar. Por isso que a física quântica é tão boa, né? Nos ajuda tanto, que a física quântica falou assim, não é a não matéria existe, a não matéria é muito real. E então, eu fiz uma live um tempo atrás e falei, é bruxaria ou tecnologia? Antigamente era bruxaria, era chamado de bruxaria, hoje em dia é física quântica. Com todo respeito à bruxaria, não é uma crítica, mas eu digo, hoje em dia tem uma explicação científica. Então, esse corpo invisível, esse corpo oculto, ele está fora do tempo-espaço. A gente está aqui, tempo-espaço, são 9 horas da noite, Rio de Janeiro, estou aqui, meu corpo físico está aqui no tempo-espaço, mas o meu corpo sutil, que a gente chama de sutil, essa é a terminologia daqui da crânio sacral, esse corpo sutil, ele habita a não localidade, que é o que a física quântica chama de não localidade, é fora do tempo-espaço. E aí eu posso acessar esse corpo da onde eu quiser, a hora que eu quiser. Se eu fosse uma massagista, eu não ia poder fazer a distância, eu precisaria do corpo físico. Se eu fosse uma maquiadora, uma cabeleireira, hoje eu fui cortar meu cabelo, né? Não dá para fazer a distância. Mas como eu trabalho no corpo sutil, com o corpo sutil, esse corpo eu acesso ele de onde eu quiser. É assim, pensa, eu tenho um corpo aqui na minha frente, e aí esse aqui é um corpo. Eu posso botar a mão no corpo, como eu posso fazer assim. Pronto, já está à distância. Aí o corpo pode estar aqui, ou ele pode estar lá na outra sala, ou ele pode estar do outro lado do mundo. É o mesmo trabalho, é o mesmo trabalho. Mas ele é novo. Os meus colegas, pessoal lá da Europa, eu não conheço ninguém que trabalhe como eu trabalho exclusivamente à distância. As pessoas, esse congresso que eu falei, que eu participei lá na Bélgica, o próprio organizador do congresso, ele ficou surpreso. Ele falou, mas a distância? O organizador do congresso. Eu falei, sim, deita aí que eu vou fazer em você. E aí agora eu estou tratando dele. Então, não é todo mundo, mesmo eu estou falando, os colegas, sabe, os terapeutas, não é todo mundo que faz. E as pessoas às vezes ficam meio assim, né? Mas eu nem dou muita chance para a relutância das pessoas, não. Eu falo assim, olha, é novo e você vai fazer uma coisa nova, ok? Você não está com dor? Você não está aí, a vida não está ruim? Então, deita aí na sua cama e você não precisa sair da sua cama e eu vou fazer um negócio aqui e depois você me fala. E a pessoa depois me fala. E as pessoas me falam coisas assim, parecia que você estava no quarto comigo, parecia isso, aquilo. Na hora que você parou, eu sabia que você tinha parado. Isso acontece muito. E mil relatos e resultados, né? Meu sogro, meu sogro, um senhor, né, que dessa geração, homem, que não fazia nada, nunca fez 1 minuto de terapia, de nada, a terapia dele era cerveja e futebol. E aí, no fim da vida, claro, né, ficou todo troncho, todo ruim, todo com falta de mobilidade, com reumatismo, com isso, com aquilo. E ele morava lá no alto da Escócia. Meu marido é inglês, o pai dele morava lá no alto da Escócia. E aí mas ele estava tão ferrado que ele aceitou, porque ele falou assim, por que que você não faz? Meu marido falou assim, por que que você não faz o trabalho com a Roberta? Ah, mas a Roberta está aqui na Europa agora? Eu estou morando no Brasil há um tempo já. Ele, não, a Roberta está no Brasil. Ué, mas ela vem para cá? Não, ela faz. Ela do Brasil vai tratar o meu reumatismo? Vai. Mas ele estava tão
não tinha nada a perder, ele falou, tá. E aí ele fez uma, aí ele me manda umas mensagens assim, faz outra. Aí eu fazia outra. Aí ele mandava umas mensagens, não, vamos fazer mais uma, vamos fazer mais uma. Daqui a pouco, parou de tomar analgésico. Começou a se mexer de novo, estava todo com mil questões de mobilidade. Começou a se mexer de novo, parou de tomar analgésico. Aí a Health Visitor tocou a campainha lá dele, a pessoal lá da saúde. E aí falou: o que aconteceu aqui? Ele não toma mais analgésico, o que aconteceu? Ah, ele está fazendo terapia crânio-sacral. Mas não tem ninguém aqui que faça terapia crânio-sacral. Tem a nora dele no Brasil. No Brasil, aí eu agora comecei a tratar dela, da enfermeira. Então, assim, o que eu falo para as pessoas? Deita aí e experimenta o negócio. Porque se você for ficar explicando muito no racional que dá para eu resolver a sua hérnia de disco à distância, a pessoa vai a pessoa vai falar, hã? Como assim? E aí os resultados, né? Então a gente trabalha com resultado. Então é experimentar, é aquela velha história, né? Para saber sambar, só sambando mesmo. A terapia acontece num campo morfogenético, uma constelação. Não posso falar de, ó, Mariana, você pode falar de. Eu não posso falar de constelação, eu não tenho menor autoridade para falar de constelação. Eu sei que eles falam desse campo morfogenético, né? Mas eu não posso comparar. Gente, eu sou terapeuta crânio-sacral, ponto. Isso é outro diferencial meu. Normalmente as pessoas fazem um mix, né? Faz um pouco disso, um pouco daquilo. Eu não, eu faço terapia crânio-sacral. Eu já fiz constelação, né? Eu já experimentei, mas eu não posso falar sobre. Eu não sei nem explicar exatamente o que é um campo morfogenético, mas Mariana está falando aqui, usa a mesma tecnologia, né? Na sessão, o paciente leva as questões? Sim e não. Eu sempre peço para a pessoa, eu falo, fala de você. Claro, né? Por que você está aqui? Para que você está aqui? O que você quer? O que você quer dessa técnica? E aí as pessoas me falam, mas tem gente que não me fala nada, não. Com todo respeito, os homens, né? Os homens falam assim, sim, não. E aí eu falo, tudo bem, não precisa falar nada não, porque o seu corpo vai falar. Então, o corpo fala. Por exemplo, os bebês, né? Os bebês não me falam nada, os animais não me falam nada. E, e a gente, como a gente fala, né? A gente ouve uma voz que não usa palavras. Então, mas faz parte as pessoas falarem delas, né? Claro, ajuda com certeza nesse quebra-cabeças que a gente vai montando, né? Ah, eu nasci assim, assim, a minha infância foi assim, assim, eu tive acidente tal, tal, enfim, e aí você vai montando essa linha do tempo da pessoa, né? Mas se a pessoa não quiser falar nada, ela não precisa falar nada. Lá na Itália, por exemplo, eu morava lá, trabalhava lá, era bem difícil, porque as pessoas eram muito fechadas. Os italianos têm essa coisa expansiva, assim, né? Mas por fora eles são assim, por dentro são muito religiosos, né? Muito religiosos. Eu acho que isso dá no corpo deles. Eles ficam muito fechados ao novo. Eu recebia uns pacientes. Eu tinha uma clínica bem ativa, morava no alto de uma montanha, eu tinha uma clínica bem ativa, mas eu me lembro de um paciente que ele era uma caixa fechada, eu botava a mão nele, ele era uma caixa fechada, e aí fazia outra, eu fiz umas 10 sessões dele, ele era uma caixa fechada, eu terminava a sessão e falava para ele, desculpa, eu não tenho muito o que falar para você, além de você ser uma caixa fechada. E tudo bem. De novo, aquela história, né, do não julgamento. Eu falava, tudo bem, mas eu me lembro que eu fiz umas 10 sessões para ir a caixa começar a abrir, assim, sabe? Então, mas é isso aí, caixa fechada, tudo bem. É isso que ele está tratando. Não está certo, não está errado. É, estou assim com tanta dor. Pois é, todo mundo com dor, né, gente? Todo mundo com dor. Em algum lugar dói. Em algum lugar dói. E te convido a conhecer a terapia crânio-sacral. Eu não falo, né, de mim, assim, vem aqui fazer o trabalho, eu resolvo as suas questões. Não, eu não falo isso, não é sobre isso. Mas eu falo,
Tem a terapia crânio-sacral como sua aliada, com certeza, com dor. Já tratei de tanta gente com dor, dor crônica. Eu tinha uma paciente, ela teve um acidente, ela tem agora, deve ter uns 70 e poucos anos. Quando ela tinha assim 16 anos, ela teve um acidente e caiu da escada e tirou o sacro do lugar, aí pronto, se tirou inteira do lugar, né? E ela teve dor de cabeça assim uns 40 anos da vida dela, o tempo todo. Ela tomava remédio, foram as amigas que mandaram ela para mim, porque as amigas falaram, a gente não aguenta mais vê-la tomando tanto remédio. E ela fez sessões comigo. Ela é uma das minhas fãs. Eu tenho alguns fãs nessa vida. Ela é uma delas. Ela falava, Roberta, como que eu me gosto, como que é isso? Ela nunca mais teve dor. Passou, depois de 40 anos. É muito impressionante mesmo. Tem muito resultado, sabe? É, então, vamos lá. O que eu vou falar para vocês agora? Vocês, olha, 9h10, eu já ia terminar, porque a gente, né? Eu fico muito emocionada com vocês aqui, gente, porque é tanta live, tanta coisa, tanta gravação, tanta história que a gente tem hoje em dia. Então, vocês estarem aqui nessa quinta-feira à noite aqui, coisa mais linda. Olha a união, né? A união, ai, gente, olha o que acontece quando a gente se une, né? É uma mágica mesmo, a mágica da união. Mas o que eu vou falar para vocês? Já assim, eu faço esses eventos, né, para falar disso. Muito do meu trabalho eu sei que é falar sobre a terapia crânio-sacral. Eu não sou aquela terapeuta que faço o meu trabalho e fico quietinha, porque eu sei que o meu trabalho é falar sobre a terapia crânio-sacral e dizer para as pessoas que isso existe, especialmente em relação às crianças, né? Porque, nossa, as crianças estão numa situação muito complicada, gente. A medicalização da infância, um negócio assim, seríssimo. E a forma como as crianças estão nascendo. Então, o que a gente já sabe, né? Ninguém cria filho sem levar o filho para o pediatra, né? Sim, então, qual é a minha missão em falar? Ninguém cria filho sem levar para o terapeuta crânio-sacral. Por isso que eu falo, olha, tem que falar que isso existe, porque transforma a vida das pessoas e você começa a parar de tomar remédio, fica mais econômico, no mínimo, né? E, então, enfim, eu faço esses eventos para falar sobre isso. Eu estou lá no Instagram, estou aprendendo a usar o Instagram, não sabia usar o Instagram, estou aprendendo agora para poder comunicar isso. E então eu abro, assim, eu faço esses eventos, aí eu abro a agenda, aí entram as pessoas e tal. E então é nesse momento que vem o presente, o qual é o seu Instagram, @crânio sacral, com 2 S. Vou botar aqui. Bota para mim, Pedro, por favor. E aí, quem está aqui participando do evento, e eu já faço isso, se estende um pouco também para quem não veio para o evento, se vocês quiserem falar isso para outras pessoas, se estende. Mas eu dou uns dias, assim, vamos lá, até segunda-feira. A gente tem hoje quinta, sexta, sábado, domingo, para vocês marcarem comigo. E aí, assim, é o presente desse evento, que é o seguinte: R$ 97. Tô dando de presente, né? O diagnóstico, o primeiro diagnóstico. A sessão, normalmente, a sessão à distância custa 397, aí eu baixo para 97 esse primeiro diagnóstico, essa primeira sessão. Então, aí vem um monte de gente, porque é um preço maravilhoso e é uma forma das pessoas conhecerem, né? E vocês que estão aqui no evento, etc, etc. Então, é isso. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão botar um "eu quero" lá no grupo, quero muito. Pode botar "quero muito", mas bota "eu quero", e aí eu vou entrar em contato com vocês amanhã. Hoje não, terminou daqui, eu vou descansar. Mas amanhã eu já começo a entrar em contato com vocês para marcar. R$ 97. Estou dando, né, gente, de presente. Então, façam isso e podem passar adiante. Ah, vou dar para meu filho, meu marido, não sei o quê. Tragam os homens, que a gente faz isso com eles, né? Mas tempo limitado, tá? Porque senão também não dá para fazer isso eternamente. Então, quinta, sexta, sábado, domingo, até segunda-feira. Compartilhem essa mensagem que eu estou dando terapia crânio-sacral para as pessoas. Mas é dando que se recebe, né? Então é isso aí.
É, bota lá no grupo, melhor. Eu quero para presentear o Lucas. Sim, Mônica, com certeza. O Lucas, seu filho, com certeza absoluta. Gente, jovem, adolescente. Oi, meu amor. Sim, Luca, com certeza. Vou ter que sair muita dor. Então, vou marcar logo, Sônia. Mas olha, bota ali no. Maria Raquel, vamos embora. Bota ali no grupo, tá? É melhor. Ou bota no grupo, não tem câmera, tudo bem, tranquilo. Ou bota lá no grupo que vocês já estão, né? No grupo da União. Ou então me manda por DM, enfim, falem comigo, né? Tem todas, a gente se fala facilmente. Mas façam isso, falam eu quero e eu entro em contato com vocês e a gente marca. A terapia são sessões semanais? Sim e não. Sim, normalmente é comum ser semanal, é meio de praxe. O que que eu falo para as pessoas assim? Vamos fazer uma série semanal, mas pode ser quinzenal também, pode ser mensal. Na verdade, pode ser o que você quiser. Você que decide, eu não imponho, não tem uma imposição, olha, tem que fazer 10 sessões, tem que ser semanal, senão não vai dar certo. Não, não é isso. Mas eu sugiro. A pessoa me fala, eu já sinto o nível de complexidade do caso, por isso que eu falo que é um diagnóstico, porque realmente eu diagnostico, eu dou uma avaliada. Aí eu já sinto o nível de complexidade e sugiro. Mas, assim, é muito. Depende muito de como a pessoa vai reagir àquilo. E aí eu não sei, ninguém sabe. Às vezes eu faço uma sessão e pronto, resolve a história inteira. Uma. Às vezes eu faço 10 para resolver. Não sei. Isso aí não é. Eu não tenho esse poder de adivinhar isso, porque o corpo humano é que nem a gente ir para pegar um foguete e ir para o espaço, né? É muita informação. Então, eu não sei, mas normalmente semanal é o de praxe, assim, né? Semanal é um bom ritmo. Você faz uma sessão, espera uma semana para a poeira baixar, depois você faz outra para a poeira baixar, aí você faz outra. Então, semanal é bom. Mas quinzenal pode funcionar também. Fernanda, foi ótimo, adorei. Ah, que bom, obrigada, gente. Muito sutil, muito profundo. O meu marido fala assim: ah, eu tô com torcicolo aqui, resolve aqui meu torcicolo, mas ó, é só o torcicolo, tá? Eu não quero trauma de parto, eu não quero falar de nada, não. Eu falo, ah, então não é aqui não. Que aqui o negócio é profundo. Eu vou olhar para o seu torcicolo, mas eu vou olhar sim para muito mais coisa. Ele fala, ah, não, não quero então. Eu não quero olhar para nada hoje, não. Eu falo, ah, então não é que não, meu filho. Vai fazer com outra pessoa. Que o negócio aqui não, mas é assim mesmo. Eu, normalmente as pessoas, né? Claro, é, sempre falam, né, quanto custa o dinheiro, né? Qual é o investimento. Mas além disso, que claro, tudo custa. Mas o mais importante para a pessoa ter, além, né? Claro, do dinheiro para pagar pelas coisas, é querer ir profundo. Eu falo para as pessoas, olha, aqui o negócio é profundo. Eu me lembro de uma vez, teve um rapaz, ele achou que fosse uma massagem, uma coisa assim. Aí ele falou: ah, eu estou precisando relaxar e tal. Tá. E aí eu falei: como é que você tá? Ele falou: tô ótimo. Aí eu: poxa, que bom. Tô ótimo. Não tem problema nenhum, tô ótimo, tá tudo resolvido. Eu falei: beleza. Ó, aí ele deitou. No que ele deitou, ele era todo. Eu nunca me esqueci disso, claro, são tantos casos, mas tem uns que são muito realmente cinematográficos. Quando ele deitou, assim que eu entrei em contato, né, com esse raio-x oculto, ele era todo envolto, assim, como se ele tivesse sabe, um cocoon? Como é que fala cocoon? Um casulo. Ele estava dentro de um casulo, sabe? Parecia antes de virar borboleta, e era um casulo mesmo, aquela coisa branca, assim, meio com uns fios, assim, sabe? Ele todo enrolado naquele casulo, todo enroladinho. Aí eu, ok, vamos lá. E eu segurando os pés dele, foi presencial. E ele nesse casulo. E a única coisa que tinha assim de fora do casulo era o ombro esquerdo dele.
era uma pontinha de ombro esquerdo. Tá. Aí eu consegui chegar lá no ombro esquerdo dele e começar ele sair do casulo pelo ombro esquerdo e tal, sair um pouco, aquela coisa toda, e passou uma hora e tal, voltei. Aí eu falei para ele isso. Ele ficou branco, aí ele falou assim: eu tive um acidente de carro, ele não tinha me falado nada daquilo. Eu tive um acidente de carro quando eu tinha 16 anos, super grave, morreu meu pai e minha mãe nesse acidente, e eu só não morri porque eu fiquei preso pelo cinto de segurança que segurava aqui, o ombro esquerdo. E ele falou assim, e eu sinto que eu não saí dos meus 16 anos desde então. Nossa, eu fico até emocionada quando falo isso agora, me deu um flash assim de lembrar disso. E ele falava assim, eu não consigo, eu sinto que eu não consigo sair dos meus 16 anos, porque foi como se naquele acidente ele tivesse paralisado ali, né? Nossa, e aquilo para mim foi assim, e ele ficou tão impressionado, ele falou: "Eu achei que você fosse fazer uma massagem, eu não achei que você fosse falar nada disso para mim, você entrou aí numa história que eu guardo essa história, eu nem falo mais dessa história para as pessoas e tal". Então, assim, para dizer que quer ir profundo, porque aqui o negócio é profundo. E tem gente que não quer, tem gente que faz uma sessão comigo e vai embora. Já aconteceu. É raro, mas já aconteceu. Já aconteceu, umas pessoas que falam: "Ah, não, não quero fazer isso não. Agora não quero não. Não esperava por isso", sabe? Tem gente que fica até um pouco com raiva, assim, sabe? Fala: "Ai, não quero, não estou pronta". E tudo bem, não está pronta, não tem problema nenhum, em algum momento fica. Eu mesma, eu lá em Londres, eu conheci a terapia crânio-sacral, eu fiz, é uma história muito longa que eu estou escrevendo um livro sobre isso, inclusive. Mas, resumindo, eu tive a primeira, eu recebi a primeira sessão e não entendi nada. O cara botava a mão assim em mim, sabe? Eu falei: "Gente, eu tenho que te pagar agora para você fazer isso?". Não entendi nada. Fui embora do consultório dele falando: "Nossa, não entendi nada", mas aquilo me deixou uma sementinha e que eu falei: "Nossa, tem coisa nisso, tem coisa nisso". Eu nunca me esqueci, nunca me esqueci. E aí, 20 anos depois, eu voltei e nunca mais larguei essa história. Então, é muito, é muito única, é única, não tem nada igual, eu acho. Tem muita coisa maravilhosa, eu faço um monte de coisas, acupunturas, e isso e aquilo, eu adoro tudo, receber todas as massagens, muitos trabalhos, constelação, etc, etc. Mas, por exemplo, você recebe um bebezinho na mão, né? E aquele bebê vai conseguir te contar toda a história dele gestacional. Eu antigamente achava, eu adoro ver criança nascer, eu achava que eu tinha que ir, era uma desculpa, eu tenho que ver essa criança nascer, porque depois eu vou tratar essa criança, vai ser melhor, porque eu vi ela nascer. Mentira, só porque eu adoro ver criança nascer. Mas, assim, hoje em dia eu já sei que não preciso ver a criança nascer para entender como é que foi o parto dela, porque ela vai me contar em detalhes. Não verbalmente, obviamente, mas ela vai me contar em detalhes. Então, essa eu não consigo, eu não consigo ver qual outra técnica que consegue isso, né? Os pediatras, meus amigos pediatras, pediatras super sensíveis, homeopatas e tal. Aí a criança tá chorando, a criança está contando a história dela, aí o pediatra fala assim: "Ah, troca de cama". Aí quando o pediatra fala para mim que é trocar de cama, que aquilo vai resolver, o que que eu falo para esse pediatra? Eu começo da onde a falar que não é bem assim o negócio. Então, né, a criança está me contando toda a história dela gestacional e o pediatra está falando que é para trocar de cama, que vai tudo resolver. Então fala assim: "Ah, não cresce". Sim, cresce. A gente não fica bebê o tempo todo, a gente não fica chorando o tempo todo que nem um bebê, mas aí cresce e vira o quê? Depois que cresce, né? Essa experiência toda que não foi escutada, a gente fala em inglês, né? Deep listening, é uma escuta profunda. Essa experiência que não foi escutada profundamente, vira o que isso lá na frente, né? Então, eu não consigo ver qual outra técnica que consegue, com tanta delicadeza e tanta profundidade, é, identificar, né, as questões mais profundas nossas. Não consigo mesmo. Eu acho que ela é única, sabe?
Maria Raquel, recomendo demais. Obrigada, amor. Maria Raquel já fez, né? Vamos fazer mais, hein, Maria Raquel? Mas quando vai trabalhar, não dores físicas, mas tipo, medo dos traumas, chega uma hora que você vai dar alta. Pois é, esse negócio de alta, né? Eu não sei qual é o momento que a gente dá alta. Eu dou alta o tempo todo, eu dou e não dou alta o tempo todo. Se você faz uma sessão e fala tchau, eu vou falar tchau. Você que sabe. Essa questão de dar alta não é comigo dar alta, é isso que eu acho. Eu não tenho esse poder de decidir para a pessoa quando que é que ela vai. Ela é a pessoa que decide. Eu facilito. Você quer vir aqui? Vamos fazer isso? Vamos sentar juntas e vamos fazer isso aqui? Ótimo. Ah, não, para mim tá bom já. Eu agora vou fazer outra coisa. Ok, você que decide. Você se dá alta. Isso de eu vou te dar alta, a gente não trabalha assim. Eu me lembro uma vez, assim, uma paciente minha, né? Ela fazia psicanálise há muito tempo, aí ela veio fazer comigo, aí ela resolveu parar de fazer psicanálise. Aí me lembro que a psicanalista falou: Não, mas eu não te dou alta. Eu não consigo entender isso, mas não é o trabalho que eu faço. Então, eu não estou nem criticando o trabalho do outro, não, mas não é assim que a gente trabalha. Então, assim, eu nunca dou alta. A pessoa que sabe. Mas o que que eu falo para a pessoa? Ah, olha, tem coisa aqui para a gente fazer ainda. Vamos continuar, vamos fazer. A gente está bem no meio de um processo e eu estou vendo aqui que tem coisas para a gente fazer ainda. Vamos fazer, vamos fazer. A pessoa fala, vai, vamos fazer. Mas aí a pessoa fala assim, agora eu vou dar um tempo. Tá, agora a gente dá um tempo, dá uma respirada. Dar uma respirada é ótimo também. Acontece isso. Às vezes eu faço bem intenso semanalmente com a pessoa, fico um ano com a pessoa. Eu tenho pacientes meus que vêm me ver. Eu tenho uns pacientes que vêm me ver, estão comigo há 3 anos, semanalmente. Tem gente que quer isso, tudo bem. Eu vou falar que não, você já está toda resolvida, não precisa mais. Não, ela quer fazer, vamos fazer. Mas eu dou uma orientada, lógico, né? Eu dou uma orientada. As pessoas me perguntam muito quantas que eu devo fazer, né? Qual a frequência? Aí eu dou uma sugerida. Eu falo para a pessoa, olha, eu acho aqui que a gente tem mais coisa para fazer sim, hein? Mas é um diálogo entre eu e a pessoa, não é uma ordem minha, sabe? Agora você está liberada para viver o mundo, agora, não, você ainda não está pronta para viver o mundo. Eu não, a gente não trabalha dessa forma, eu não entendo que esse é meu papel e, e eu eu não sou autoridade, não sou eu que estou mandando na pessoa, não sou eu que estou decidindo pela pessoa. Isso não é terapia crânio-sacral. Terapia crânio-sacral é outra coisa. Terapia crânio-sacral é só você iluminar, você vai acendendo luzes dentro da pessoa. A minha identificação técnica, o meu conhecimento anatômico profundo vai acendendo luzes dentro da pessoa. Aí a pessoa vai olhando, a casa dela está toda bagunçada, aí eu vou acendendo luzes. Aí ela vai olhando, ela fala, então peraí, deixa eu botar isso aqui, deixa eu mudar o sofá de lugar, deixa eu botar uma prateleira aqui, botar uns livros. A pessoa que vai se arrumando, vai se organizando, e eu fico só acendendo as luzes. Aí ela fala, tá bom, depois eu arrumo a outra sala no outro momento. Ok. Não é uma. As pessoas sempre têm essa postura. Eu acho que é muito em função a como o trabalho dos médicos acontece, né? Que a gente não tem, a gente não tem poder nenhum, né? No consultório médico. A gente chega, ele às vezes até fica numa cadeira mais alta do que você, né? E aí ele ou ela, né, falam, olha, você tem isso e a solução é essa e obedeça o que eu estou falando. E isso não é terapia crânio-sacral, isso é outra coisa, né? Terapia crânio-sacral a gente senta junto e a gente vai iluminando, vai acendendo as luzes da pessoa e a pessoa vai se organizando. É com ela, a sabedoria é dela, eu facilito isso, sabe? Então, sim, medos, traumas, baixa autoestima, porque é o corpo emocional, né? Eu me lembro de uma vez, por exemplo, uma senhora veio para mim, ela tinha um problema no ombro, e aí o ombro não resolvia, não resolvia, não resolvia, ela tinha feito anos de fisioterapia, e aí na hora que eu comecei a mexer no ombro dela, ela
abriu aqui o peito, aí tinha toda uma história com o pai dela, com a morte do pai dela, que estava guardado ali no peito, e aquilo puxava o ombro dela, sabe? E enquanto a gente não olhou para esse emocional todo guardado no peito, ela não se resolveu. E aí aquilo entrou em contato com aquilo, olhou para aquilo, integrou, né? Integrar é isso, é você entra em acordo com aquilo, aí aquilo começa a fazer parte de você, não fica aquela coisa que não pertence, né? É a tal da união, né? Você fica unida com você mesma, com as suas histórias, e aí pronto, aí resolveu. Bom, gente, chega, 9h30 da noite. Chega. É isso, terapia crânio-sacral, gente. Vamos embora fazer. R$ 97. Tô dando, tá? Bota um eu quero no grupo, compartilhe até o fim de semana. Aí acaba, tá? Aí pronto. Tá bom? Eu que agradeço, gente. Continuem lá no Instagram. Eu estou lá falando a beça, lá aprendendo a falar, aprendendo a me comunicar, aprendendo a chegar perto das pessoas. Esse é o meu desafio com a união, né? Eu ficava muito afastada de todo mundo nesse sentido, não gostava de Instagram, não gostava de mídia social, achava que era tudo uma chatice. E aí, hoje em dia, eu entendo isso como união, né? A gente tem que se unir com as pessoas, a gente tem que falar com as pessoas, tem que se comunicar. E eu estou gostando. Eu passei a ser uma pessoa que hoje em dia gosta de mídia social, porque eu entendi que era isso, sabe? E aí, hoje em dia, eu tô gostando, estou adorando a interação das pessoas, sabe? Falar com as pessoas. É muito mágico mesmo. Tá bom? Então, beijos. Se alguém quiser falar alguma coisa, é agora, senão, fica para a próxima. Gratidão. Ai, que linda. Eu queria te perguntar uma coisa, Roberta. Claro, Pode perguntar por aqui, falando? Tem que pode. tá. Sobre aquele caso que você contou agora há pouco, do rapaz, do ombro. Não, Aham. do ombro, do ombro. É, Eu entendi você dizendo que ele chegou para fazer uma massagem apenas. ele achou, E aí, quando isso acontece, você simplesmente começa a atuar sem explicar para a pessoa que aquilo não é uma massagem, é isso? Você tem uma. Você simplesmente deixa a coisa fluir sem a pessoa ter sim, ciência disso? sim, porque não é assim, era uma coisa que ele assumiu isso, né? Ele falou, eu achava que era uma outra coisa. Sim, depois, mas eu estou falando antes. Mas Ele eu chegou vou, para uma massagem. aí eu falo, não, eu não vou mexer, eu não vou manipular o seu corpo, isso é um trabalho que não tem manipulação, e eu vou só tocar você levemente aqui, e eu vou entrar em contato aqui com o seu corpo sutil, e quando você vai relaxar muito, e a quietude é muito importante para esse trabalho, e quando esse trabalho terminar, eu vou te falar o que a gente fez aqui. E aí pronto, e aí segue, sabe? Porque nem é verdade que as pessoas que vão fazer o trabalho, ninguém sabe muito bem o que que é. A maioria absoluta fala assim para mim: Roberta, a gente vem aqui, a gente adora, resolve, mas eu não tenho ideia do que você faz. Sabe? Por Tá, isso que eu mas comecei, as demandas são emocionais nesse caso, né? Esse rapaz sim, fez uma demanda física e ainda falou para você que ele estava não ótimo. sei. Eu vou perder o headphone. Eu estou com pouca bateria, vou perder o Tá bom, headphone. não, tudo Não, bem. ainda segura um pouquinho. É, as demandas são todas, né? São todas as demandas. Muito, muito, muito físico, muito dor física. Mas tudo, tem tudo. Tem físico, emocional e mental, tem de tudo. Se eu fosse falar a mais, assim, o mais procurado, talvez seja dor física, questões físicas mesmo. Normalmente as pessoas, quando porque assim, na hora que dói fisicamente, que a pessoa que aí, eu vou procurar resolver isso aqui. Porque se é um medo, uma insônia, um pensamento obsessivo, a pessoa ainda vai dando uma empurrada com a barriga, né? Vai dando uma empurrada até que chega uma hora que ela
né, fica demais. Mas, Na nossa cultura não há nenhum pois é, para a pessoa buscar apoio para isso. Só para dores físicas, né? Nada mais. Quando tem uma dor física, uma questão física, aí falar, então agora eu vou ver isso. Uhum. Mas normalmente funciona, normalmente a pessoa vai confiando, né? E aí, claro, eu passo essa confiança para a pessoa, né? A pessoa se sente segura, aquela velha história, né? A pessoa se sente segura e eu me trabalho o tempo todo, né? A gente é que nem atleta. Lá na escola a gente fala isso, né? Somos atletas. Então, o tempo todo eu estou me trabalhando, física, emocional e mentalmente, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O que eu como, o que eu leio, os hábitos da minha vida, o Netflix que eu não assisto, o Jornal Nacional, a violência que eu não assisto, sabe? Eu vou o tempo todo me trabalhando, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, porque senão me entrega um bebê recém-nascido, eu estava ali fumando um monte de cigarro, não estou julgando não, mas eu estou falando, cada um faz o que quiser fazer, mas eu estou toda poluída, estou toda, sabe, poluída fisicamente, mentalmente, emocionalmente, acabei de brigar ali com meu marido e tal, estou com raiva de alguém, pega um bebê recém-nascido para ouvir a história desse recém-nascido, não dá, né? Não que a gente seja perfeitamente resolvido, porque obviamente ninguém é, né? Eu vivo muito esse arquétipo lá no Instagram, por exemplo, estava falando disso com uma pessoa que me auxilia no Instagram, né? Me ensina a usar o Instagram, falando disso, né? Do arquétipo da pessoa comum. Eu uso esse arquétipo, porque é um arquétipo verdadeiro para mim, da pessoa comum. Eu, assim, essa coisa de falar, ai, então você é toda resolvida. Não, gente, claro que eu não sou resolvida. Se eu fosse toda resolvida, eu tinha virado anjo, sei lá. Eu estou aqui como todo mundo. Eu sei fazer uma coisa. Eu sou muito dedicada a minha vida, esse trabalho é a minha vida. Eu sou muito dedicada a esse trabalho. Eu sei fazer isso. Mas eu tô me tra... eu não- esse isso de eu ser a gurua, eu sou muito sábia. Não, isso aí não. Isso aí não é isso, sabe? Eu não tenho as minhas questões, não. Eu sou uma pessoa comum. Mas dentro disso, eu fico me tratando o tempo todo, né? Porque senão a gente não consegue passar essa confiança. Uma vez um paciente meu falou uma coisa que eu amei. Ele falou: você dissipa a raiva. A gente chega do seu lado, a raiva passa. Eu falei: nossa, foi a melhor coisa que já me falaram na vida. Falei, nossa, como terapeuta crânio-sacral é tudo que você quer, é isso, né? E dá esse efeito, ele falou, a raiva passa, você dissipa a raiva. E é essa coisa, né, que eu falo da mente racional. A mente não é um exercício de mente racional, é uma outra mente. Então, essa sua mente superior com a minha, reconhece a minha mente superior, e aí, e aí dá tudo certo. Gente, eu estou preocupada porque agora vai acabar minha bateria aqui no iPhone. Eu tenho que resolver isso. Vou encerrar. Um beijo. 9h30 da Obrigada, noite, um beijo. 35. Beijo. Vejo vocês lá no Beijo. Instagram, tá? Tchau. Tchau, tchau. Beijoca, lindona. Obrigada. Beijo. Te mandei a mensagem. Tá bom, vou ver.